Boa noite. Essa é a nossa terceira aula de lógica e algoritmos. O tema de hoje é condicionais e operadores. Antes de iniciar a aula de fato, eu tenho 2 avisos importantes para vocês. O primeiro é que estejam presentes nas aulas da oficina. A gente já fez muita coisa para que fosse acessível para todos. Como, por exemplo, a gente está se disponibilizando para dar aula de noite e para que os alunos da manhã e da tarde pudessem ter aula e assistir normalmente. Só que a gente tem um grande número de inscritos e quase ninguém está assistindo essas aulas. E isso atrapalha bastante a gente de ter noção, porque a gente deixou de organizar a inscrição de algumas pessoas porque estava tendo uma alta demanda de matrícula, só que nem todos os alunos estão assistindo. E isso é prejudicial para a gente. E também é prejudicial para vocês, porque se vocês não tiverem 75% de frequência até o final do curso, vocês não poderão ganhar o certificado. E isso não é algo imposto, como vocês, alunos da Unifesp ou de outras faculdades, devem saber. É o mínimo de frequência exigido pelas normas acadêmicas. Então, por favor, assistam a aula ou justifiquem caso não possam. A segunda coisa é, façam as atividades de fixação. A primeira foi opcional, mas a partir de agora, vocês deverão obrigatoriamente fazer, porque somente assim a gente vai ter noção qual é o nível de evolução de vocês, dúvidas, dificuldades pessoais e avaliar o quanto a gente está conseguindo passar o nosso conhecimento para vocês ou não. Então, por favor, façam a atividade. Isso não é opcional a partir de agora. E a gente tem 2 e-mails para ser mandado. O meu, que é camille.carneiro, e o domínio da Unifesp, e o da Eduarda, que é Maria Eduarda Massa, que são esses que vocês estão vendo na tela. Encaminhe somente nesses e-mails. As futuras atividades obrigatórias, se vierem a ser enviadas no WhatsApp, serão consideradas caso vocês não tenham uma justificativa para estar mandando por lá. Agora a gente vai para... na aula anterior, a gente viu que era variável e alguns dos seus tipos, entendendo as diferenças entre variáveis e constantes. E também vimos o que é como declarar e atribuir os valores para as variáveis e como eu poderia ler do teclado um valor para adicionar nessa variável e imprimir esses dados na tela. Foi isso um resumo geral do que a gente viu na aula anterior, que inclusive, peço perdão desde já, não conseguimos subir ela no YouTube ainda, porque nós tivemos uma semana muito cheia. Imagino que vocês também devam ter tido, já que os professores estão adiantando as provas devido à greve. Então, imagino que eu estou tentando ser compreensiva com vocês de não terem enviado a atividade e sejam compreensivos conosco também de não ter conseguido editar o vídeo. Indo agora para um dos nossos temas principais da aula de hoje, que é condicionais. O que são condicionais? São estruturas de controle que permitem um programa tome decisões, com base em condições específicas, executando diferentes blocos de códigos, dependendo se a condição é verdadeira ou falsa. Só por explicação fica um pouco difícil. Então, vou tentar mostrar a estrutura. A estrutura no Portugal é se, condição, então, e aí eu vou ter um bloquinho de comando, se não, outro bloco de comando, e aí eu encerro. Os blocos vão ser executados de acordo com a condição
ou não atendimento de condição, que no caso pode ser se e for menor do que 0, vai acontecer algo. Como vocês vão ver, assim que a gente conseguiu upar o vídeo no YouTube, tem um exemplo lá que se for menor do que 18, não vai poder ter acesso. E aí, isso é uma condição. Se não é maior do que 18, não pode entrar. E só vai acontecer a permissão de acesso se a pessoa tiver mais do que 18. Então, o bloco de permissão só é atendido caso a pessoa tenha uma idade superior. A estrutura geral do Portugal a do CI, eu acredito que seja uma das que é a mais fiel, de certa forma, às outras linguagens. Porque vocês podem comparar com o C. Ele é muito parecido, só que em vez de eu ter um então, eu vou ter chaves que vão me limitar o começo e o final do meu bloco de execução para cada caso. Eu não estou tendo nesse slide nenhum exemplo para mostrar para vocês, mas o exemplo da rua, por exemplo. Se a nossa condição fosse que para a pessoa atravessar o sinal tivesse verde, para o sinal de pedestre, e não o sinal do carro, para o sinal do pedestre tivesse verde. A execução do atravessar só ocorreria caso o valor lógico do verde tivesse sendo positivo. Caso contrário, ele deveria esperar, que seria um bloco que poderia estar dentro do senão, ou seria outro se encadeado que eu teria. Porque, além do... eu posso usar cis dentro de outros cis. Outra coisa que vamos puxar tem uma indentação, pois os ifs encadeados dependem da estruturação e em diversas linguagens a gente só acha o início ou fim de outro se dependendo da posição de fechamento ou como no Python o quão distante ele vai estar da ponta, que é aquele tab. Se vocês não estruturarem o código, pode ser que o se falhe. A gente tem a condição ternária, que é uma forma compacta da estrutura condicional. Ela vai ocupar uma linha só. Tá vendo bem essa parte aqui, que ocuparia, vamos supor, no mínimo 2 linhas. Aqui a gente vai usar uma só. A condição, aí eu boto para caso ela seja verdadeira, o que vai acontecer, uso esse símbolo aqui, que eu me esqueci o nome, e passo do outro lado o valor para falso. Um exemplo aqui, que é o A menor do que B, caso seja verdadeiro, vai exibir na tela, que é o printf utilizado no C para exibir mensagem em tela. A é maior do que B. E caso não seja, não é verdadeiro isso daqui, eu venho para o meu se falso. E o se falso vai me exibir na tela que A é menor do que B. E observem que eu usei o se e o se não na mesma linha. Algo que aqui eu usei, utilizando aqui, comparando com o C mesmo, né? Eu utilizaria 1, 2, 3, 4. Se eu fosse subir isso daqui para cá, ia dar a mesma coisa. Vamos considerar como 4 linhas de código, e aqui eu uso só uma. E uma observação, no Portugal não existe condicional ternária, mas nas linguagens, de fato, de programação, não pseudolinguagens, quase todas utilizam condicional ternária quando são condições simples de se implementar, como um comparador simples. Certo. E também a gente vai ver operadores. Os operadores são muito importantes porque eles vão trabalhar junto com as condicionais. Sempre que você for, passa pra frente, porque a gente tem uma tabela. Eduarda. Oi. Oi. Tá baixo meu volume?
Alô? Peraí. Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas minha voz tá saindo, né? Tá normal? Beleza. Achei que tava caindo. Pode passar o slide aí, por favor. Caminho. Certo. Os operadores vão trabalhar junto com as condicionais. Eles são basicamente símbolos, ou palavra-chave, no caso dos operadores lógicos, que vão realizar operações nos valores ou nas variáveis que a gente vai estar colocando dentro da condição. Eles podem ser usados para poder fazer cálculos, comparar valores, atribuir valores a variáveis, verificar expressões lógicas ou fazer incrementações e decrementações. A gente colocou um slide, inclusive, eu acho que eu devia ter mandado isso aqui para vocês. Daqui a pouco eu mando no grupo de vocês, porque a gente vai estar fazendo alguns exercícios juntos. Aí eu vou estar mandando um slide para vocês ficarem consultando a tabela. Que, se não me engano, está no próximo slide. Pode passar para o próximo. Não, peraí. Tem a tabela antes desse? Ah, beleza. Os operadores aritméticos são os que normalmente a gente conhece, que é o mais, o menos, o vezes, que é o asterisco, o divisão e o módulo, que a gente vai estar tratando bastante desse módulo, porque muita gente geralmente no começo tem dificuldade com ele, mas ele basicamente serve para fazer uma divisão e obter o resto dessa divisão. É muito usado para quando você vai fazer, por exemplo, verificar se o número é par ou ímpar, questão de ver se ele é primo ou não, por exemplo, se ele é múltiplo de outro número. Ele pode ser usado também para fazer conversões binárias, porque na conversão binária, não sei se vocês já viram em eletrônica digital, a gente realiza operações com um módulo, né? Então a gente precisa muito desse operador aritmético. Os operadores de atribuição, o que vocês já conhecem, que é o símbolo de igual, sozinho, serve para poder, tipo assim, tem uma variável A, por exemplo, eu quero botar o valor 2 dentro dela, vai ser A igual a 2. O A vai estar recebendo o valor 2. Já para os de baixo, que é o mais igual, menos igual, vezes igual, divisão igual, funciona da seguinte maneira. Por exemplo, se eu quiser fazer uma variável, uma operação, por exemplo, que eu quero pegar um valor que já está dentro de uma variável, por exemplo, a variável A, vamos supor que dentro dela já tem o valor número 1, e eu quero somar o valor número 2 ao valor número 1. Eu não preciso colocar A igual a A mais 2, por exemplo. Eu posso muito bem fazer o seguinte, colocar A mais igual 2. O que o mais igual faz? O mais igual é como se ele estivesse já pegando o valor que está dentro do próprio A e atribuindo o valor que está à direita do símbolo. Então a gente não precisa ficar repetindo valores. A gente só coloca esse mais igual, no caso, se for para somar, se for para subtrair o de baixo, menos igual, multiplicar igual ou dividir igual para divisão. Funciona da mesma maneira os três, os quatro deles. Os relacionais que a gente utiliza dentro da condicional, para verificar se o número é igual ao outro. A gente não usa o igual de atribuição. A gente usa dois símbolos de igual, para verificar se é igual. Tem o de maior, ou melhor, o de menor que e o de maior que. O de menor que igual, ou igual, né? O de maior que ou igual e o de diferente. Elson, pode falar, Elson. Me explica bem de novo essa atribuição do mais ou igual, menos igual. Certo. Camille, você pode abrir aí, por favor. Só pra, acho que fica melhor explicando isso fazendo. Abre só qualquer programa aí, pode ser o Portugal mesmo. Não, abre o C, que eu acho que o Portugal não faz, não sei se faz isso. Você pode explicar melhor aqui. Só um segundo que eu tenho que abrir o dev ainda. Enquanto você abre, eu vou tentar explicar de novo. Por exemplo, eu tenho um valor que, vamos supor que eu tenho uma variável de saldo, né? Vamos supor que eu estou fazendo um aplicativo de banco. E eu tenho um valor de saldo.
Vamos supor que o usuário já tenha uma quantia em dinheiro no saldo dele. Vamos supor que ele tenha 100 reais. Aí eu quero depois somar, sei lá, 5 reais a esses 100 reais que ele já tem. Eu não preciso colocar saldo igual a saldo mais 5. Eu posso simplesmente colocar saldo mais igual a 5. Entendeu? A gente vai mostrar aí visualmente para ficar mais fácil de entender. Mostrar o que eu me perdi. Só bota aí eu include e eu amém, só pra... Ixi. Ixi. int Oi? main. O que você quer mostrar? Só pra me situar. A atribuição mais igual, que ele não entendeu direito. Que é aquele lá que, tipo assim, supondo que tenha uma variável chamada saldo. Tipo, bota aí, saldo. Tem uma variável float chamada saldo. Float? Isso. Pode ser double também que tu faz. Beleza, Elson. A gente criou aí a variável chamada double. Coloca aí o exemplo saldo igual a saldo. Isso. A saldo? Isso, só pra fazer o exemplo repetitivo e depois a gente faz o exemplo normal. Saldo igual a saldo mais 100, por exemplo. Bota lá, sei lá, o valor de saldo, vamos supor não, ele tá zerado, né? Não tem nada dentro dele, essa variável saldo. Aí se a gente rodar esse código, dentro da variável saldo, ele vai colocar o valor que já tá em saldo, que é 0, mais 100, ou seja, vai ficar 100. Aí vamos supor que já tá 100, né? Beleza. Aí vai colocar mais 100, vai ficar 200, entendeu? É como se pegasse o valor que já tivesse dentro da variável saldo e somasse a um valor externo. É literalmente a mesma coisa que fazer isso aí que tá em cima. Só que a gente faz de uma maneira mais simplificada. A gente só coloca o símbolo de mais igual. Entendeu? Bota aí, só pra ele ver a diferença. A diferença não, porque é a mesma coisa. A única diferença que é que o código fica mais limpo. Não fica com palavra repetitiva. Eu tenho que colocar um printf, né? Não é uma função, Eduardo. É um operador mesmo. Porque a função a gente tem que... Como é que eu posso explicar? A gente vai estar explicando função mais pra frente. Literalmente um operador. É %d, né? Isso. %f. Não, perdão. É %lf. Tem que botar entre aspas. É o... Maluquice. LF. Aí vírgula. Aí saldo. Ah, não sei, funciona mais também? Não sabia não. Eu acho que é assim. Sempre que eu não treino assim. Tem que fazer com vírgula. Eu não lembro qual é a... F9. F9? Eita. Mesmo que a gente... Ela vê que ninguém reparou, né? Tá faltando botar o parênteses. Ah, sim. Mas eu acredito que o erro não seja só esse, não. Rodei. Não. Eu acho que esse mais aí, bota vírgula no lugar dele. Bota vírgula no lugar desse mais. E o de baixo também. Ai. Eu preciso começar a pensar em uma linguagem só. É isso mesmo. Só compilou o F9, né? Uhum. É F1. Ah, sim. Olha a diferença. Tipo, Ó, ele literalmente pegou o valor, que tava 0 no começo, né? Aí ele pegou e colocou 100 dentro do 0. Ficou 100 o saldo. Aí já tinha 100 dentro.
Aí ele foi lá e pegou, botou mais 100, ficou 200. Aí fecha aí, vamos fazer usando a variável. Variável não, perdão. O operador mais igual. Ali, cala a boca, menina. Tá, é pra me fazer como? Em vez de você botar igual saldo mais, você bota mais igual 100. Isso. Aí tá fazendo literalmente a mesma coisa, só que a gente tá colocando menos palavras no nosso código. Viu como tá fazendo a mesma coisa? Mesma função. Entendeu? Ó, deixa eu mudar aqui o valor Isso. pra vocês verem que realmente foi modificado. Ó, Ficou mais claro agora, Elson? Ou tá com dúvida ainda? Quem tiver com dúvida pode falar. Não tem problema não. A gente tem tempo suficiente. Cara, ficar mal otimizado assim, vamos falar a verdade, né? Vai ser muito pouco milissegundos de código que vai ser otimizado, mas fica mais limpo. E como a gente falou na aula passada, que a gente não postou ainda, mas quem tava ao vivo lembra que a gente falou a respeito de boas práticas. E é sempre importante a gente manter nosso código limpo. Então, isso é uma maneira de você fazer boas práticas. Você não precisa ficar repetindo a palavra saldo toda hora. Faz simplesmente isso. Aí isso não funciona só com mais, né? Bota aí menos, vai dar a mesma coisa. Só bota lá em cima, em vez de botar 100, 150, aliás, bota 50, porque senão vai ficar negativo. apesar de parecer bobagem, tipo, mesmo que seja milissegundos, para algumas coisas é muito importante, principalmente para automação, que depende de cada milissegundo para desempenho. Coloca aí agora o de menos, pra eles verem. Tá, eu esqueci de trocar. O de menos, aí no caso, em vez de ficar o último ficar 150, vai ficar 50. Funciona com todas as operações aritméticas, né? Seja com subtração, adição, com multiplicação, com divisão. Funciona com todas. Depois vocês testam o resto aí para praticar. Não, tá certo, tem muito tempo. Volta aí pro slide. Certo. Aí eu parei aonde? Na atribuição, né? Os relacionais são muito importantes para a questão da gente estar vendo as condicionais do if e else, né? Que tem aí o igual, que é para você verificar se uma variável é igual a outra, por exemplo. É bem diferente do de atribuição, que tem muita gente que confunde, né? Coloca o de atribuição igual, achando que vai verificar, que vai comparar que uma variável é igual a outra, mas não é fazer isso. Tem que usar os dois iguais. Aí o de menor que, maior que, menor ou igual a que, e por aí vai. Aí também tem o último ali, que é o de exclamação igual, que significa que, para verificar se uma variável é diferente de outra, entendeu? Sempre que você vê essa questão aí, é como se estivesse negando, como não, tá negando uma igualdade. Então, literalmente verificar a diferença. A gente percebe isso quando a gente vê o lógico ali, que tem um end, que era interessante a gente ter trago algumas tabelas verdade, mas eu vou deixar de tarefa de casa algumas tabelas verdade para vocês verem como funciona a questão da lógica do end, do or e do not, que são muito importantes. Acredito que quem está vendo eletrônica digital, se não me engano, me confirme se eu estiver errada, que vê essa parada de tabela lógica. Aí na programação a gente tem duas opções, tem o end, o or e o not. E também tem como a gente utilizar os símbolos, que pro end é os dois esses comerciais, né, que tá ali embaixo. Pro or é essas dois pipe, não sei como é que fala isso em português, esse símbolo ali, ó, que é tipo uma barrinha assim, vou até mandar no chat, essa barrinha assim, que é o pipe, que é pro or. E pro not é o ponto de exclamação. Então tudo que tiver esse ponto de exclamação na frente vai ser negado. E pro de incrementação, que a gente vai estar usando mais pra frente, quando a gente for estar fazendo estrutura de laço de repetição, que a gente não vai mostrar nessa aula, mas vamos mostrar na próxima,
que é o de incrementar um valor na variável. É basicamente a mesma coisa que aquele lá de mais igual ou de menos igual da atribuição, porém, ele vai somar 1 ao valor da variável. Por exemplo, se tiver uma variável, sei lá, saldo, e você colocar saldo mais mais, aí se tiver um valor 1 no saldo, vai adicionar mais 1, ou seja, vai ficar 2. É como se fosse um contador. E com o menos menos é a mesma coisa, só que em vez de ser incrementado um valor, vai ser decrementado. Agora a gente vai fazer uns exercícios juntos. Acredito que todo mundo tem o programa instalado. Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. É outra coisa que eu acho que... Não sei se a Camille comentou no começo, porque eu tava verificando uma coisa da gravação e não vi direito. É em relação às atividades, que a gente vai limitar a apenas 2 linguagens. Porque tem muita gente que tá mandando... Tipo assim, eu tava pensando em deixar livre a linguagem, né? Mas eu percebi que é melhor a gente tá limitando a 2, que é o Portugal, que é mais pro pessoal que tá iniciando mesmo, e pro C, que é pra quem já começou, já faz atividade e tal. E eu não sei se a gente vai fazer como, a gente vai botar eles pra cada um escolher entre as duas, ou eles vão fazer os dois, cada atividade. Camille. Vou fazer os dois só pela gracinha do ninguém. E passa o próximo slide aqui. Se não me engano, eu coloquei os exercícios pra gente fazer. Tá, pessoal, é o seguinte. Vocês vão agora fazer um código que trabalhe com condicionais. Inclusive, eu vou até mandar aqui no grupo. Meu Deus, espera que eu tô gravando a tela, velho. Camila, Ih, rapaz. O quê? Tu consegue salvar esse slide e mandar no grupo deles? Eu mandei já um print do... Ah, mandou? Beleza. Mandei. Então vocês vão fazer aí é um programa que utiliza condicionais para determinar se... Vocês vão pedir para o usuário colocar um número pelo teclado, certo? E aí o programa vai ter que verificar se o número é maior ou menor que 10, verificar se o número é ímpar ou par, se ele é negativo ou positivo e se ele é múltiplo de 6, certo? Então a gente vai dar um tempinho aí para vocês, acho que uns 10 minutos tá bom, né? Senão a gente não vai conseguir corrigir. E se tiver dúvida, pode falar aqui que a gente fala na hora, a gente resolve aqui. E é isso aí. Vou fazendo aí. Pode fazer em C ou em Portugal. No caso, aqui vai ser obrigatório fazer os dois, vai ser as pra casa. Senão vai demorar muito pra fazer. Então escolhe aí se vocês querem Portugal ou C agora e faz em um dos dois. Qual é atividades? Peraí. Calma aí, peraí que eu perdi aqui. Quais atividades mesmo? No caso, as atividades vão ter duas. As em sala, que é essa aqui, por exemplo, que vocês vão estar fazendo para praticar junto e com a gente. Se tiver dúvida, aí a gente responde aqui na hora e tal. E vai ter as atividades para casa, que vocês vão estar fazendo tanto em Portugal quanto em C as questões. Que a gente vai deixar aí durante uma semana para vocês fazerem. Entendeu? Em relação aos pares, eu vou dar uma dica aqui. Lembra que eu falei sobre o operador módulo, que é aquele porcento? Vou até digitar aqui no chat. Por exemplo, vai ter a condição aqui. Fazer em Portugal. Se, sei lá, 2% 2 for igual a 0, significa que o 2, tipo assim, se pegar 2 e dividir por 2 e o resto for 0, significa que 2 é par, certo?
Pode mandar aqui no chat. Como é que é o teu nome mesmo? É Adolfo, né? Pode mandar no chat. Sobre o Elcio, nossa, tem muita pergunta, meu Deus. Rept pra ser Portugal, mobile pra Portugal. Sim, pode ser. Inclusive o Rept é muito bom. Quebra um galho do caramba. Tá, deixa eu falar aqui que eu me perdi. Se... Vamos cá, de novo. Vamos ter duas variáveis, A e B. Beleza? A letra A vai ser o número que a pessoa vai colocar pelo teclado. E a letra B vai ser o número de verificação, vamos falar assim. O nosso número de verificação, para saber se o número é ímpar ou par, é o 2. Tipo, se a gente pegar um número e dividir por 2 e verificar se ele é um número inteiro ou decimal, a gente consegue verificar... ficou maluca. Pera aí, que eu tô bugando aqui. Eu tô misturando ímpar ou par com múltiplo. Calma aí, Camila ajuda aqui. Camila me ajude. Estou bugando. Oi, falei. Peraí que eu tô bugando. Abre o programa aí pra digitar, que fica mais fácil. Tá, o quê? Que eu tava Qual? explicando. Eu tava tentando explicar só com palavra. Qualquer um. Pode ser o dev mesmo, se tudo fechou. Meu Deus, aqui tem um monte de aba aqui aberta. Calma aí. Deixa só eu tentar organizar isso aqui. E por que o Dev não divide a tela? Agora foi. Tá Dividi a mostrando tela aí. errada. Agora sim. Tá. Tá mostrando não, hein? Eu sei. Calma, menina. Uma ilha chata. Quem tá pelo celular pode fazer o seguinte. Que não pode programar. Você pode mandar como é que você faria, tipo... Uhum. Não precisa necessariamente mandar o código certinho, mas manda como você faria, só pra treinar a lógica mesmo. Aqui, ó. Só exibindo aqui um negócio do incremento e decremento. Caramba. Aqui. Eu deixei ir mesmo, porque eu copiei e colei, esqueci de trocar. Mas olha só, como aqui inicia em 0, termina em 9, e aqui inicia em 10 e termina em 1. Rapaz, eu esqueci a regra básica. Pera, que eu vou pausar. É uma coisa que a gente esqueceu de explicar realmente, que, pensando bem, que existem variáveis que a gente utiliza para controle. Variáveis que a gente instancia. Não, a gente não explicou porque a gente ia explicar isso com for. Necessariamente, estou mostrando como funcionaria o decremento, porque, tipo, eu só lembro incremento e decremento para... Pois é, para repetição. Variável de controle, eu não lembro para nenhum outro uso. O que é que você queria que eu fizesse aqui? Só bota aí, só para mostrar como funciona o módulo. Ixi, rapaz, você vai ter que... Não, apaga que eu falo. Apaga essa parte toda aí. Cria aí uma variável a variável A, int A. Int A. Bota aí o A igual a, sei lá, 5. Aí coloca o if. Aí dentro desse if você coloca assim: A módulo de 2 igual a 0. O módulo... Rapaz, tá dando de escutar o cachorro aí, tá? Tá. Felizmente eu não posso fazer. Tá tranquilo. O módulo é esse, é? Não, esse é o resto, né? Eu não lembro o módulo, cara. É esse bem mesmo. Só que bota dentro da condição. Que é a condição. Não dá pra me fechar o áudio aqui, não, papa. Peraí, só um segundo. Rapaz, perdão aí, meus queridos. É o cachorro da vizinha latindo. Aí bota A%.
2 igual a zero. Certo? Quando a gente faz a variável A por 102 igual a zero, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo o conteúdo que está em A por 2 e obtendo o valor do resto dessa divisão. No caso, ali está pegando 5 e dividindo por 2. Como essa divisão não vai resultar em um número inteiro, vai ter um resto, vai ser diferente do zero. Então, o bloco de instrução que vai estar dentro daquele if ali, ó, após a chave, vai ser para verificar se ele é um número ímpar ou par. Bota aí, ímpar. Aí em cima tu bota par. Só não esquece do ponto e vírgula. Uhum. No caso dessa divisão que a gente botou no exemplo, não Errado. é o valor do... Oi? Tá, não vai dar certo. Tipo, vai dar incorreto. Tá dando que é ímpar. Mas é ímpar. 5 é ímpar. Uhum. Sim. Ah, Sim, tá, menina. entendi. Achei que você tava falando que o meu código tava errado. Tipo, não vai dar certo de entrar na condicional. Sim, exatamente. Como o valor do resto é diferente de zero, ele vai falar que é ímpar. Se ele fosse igual a zero, bota, sei lá, bota lá 6. 6 é par. Aí ele vai pegar e vai verificar que é igual a zero. Então é par. Certo? Isso não serve só para verificar se é ímpar ou par. A gente pode estar dividindo o A por outros números. Por exemplo, se a gente quiser saber se o A é um múltiplo de sei lá, de 4, por exemplo. A gente, em vez de colocar 2, a gente coloca 4. Na questão ali, se não me engano, a gente botou para verificar se o número é múltiplo de 6. Então, vocês teriam que, por exemplo, colocar o número 6 no lugar do 2 para verificar se a divisão do número que a pessoa vai entrar por 6 tem resto zero ou não. Se tiver resto zero, é porque é múltiplo. Se não tiver, é porque não é múltiplo. Entendeu? Ficou claro? E isso pode ser usado para várias coisas. A gente pode fazer... Inclusive, eu acho que eu vou até deixar um exercício... Apesar que não, porque eles vão ter que saber for para fazer isso. Que é para verificar se o número é primo ou não. É bem interessante que vai ter que fazer... Verificar a questão de... Verificar se o número é múltiplo só dele mesmo. E do 1. Mas precisa do for para poder percorrer o laço. Então, vai ficar a próxima aula isso aí. Mas, por enquanto, vocês podem fazer... questão de verificar se o número é múltiplo ou não. Cara, sabe qual atividade que eu acho que eu vou deixar pra eles? Pra eles fazerem um conversor de número binário para número decimal. Vice-versa. Pode ser. Eu tenho uma lista muito grande de exercícios pra eles fazerem. Rapaz, a Camille ficou revoltada com vocês aí. Brincadeira, eu fiquei também. É que ela é do mal, eu sou do bem, beleza? Tem uma lista enorme de coisas pra vocês fazerem. Tem algum outro exemplo que você quer fazer? Vai seguir por enquanto. Cara. Manda o código... no Zop não. Manda aqui mesmo. O quê? Ele tá falando... Mandaram o código no Zap. Não, manda aqui mesmo. Ah, tá. Tu quer ele mandar tá... o código? Não tô entendendo. Você quer o código... Esse código ele quer, né? É isso? Ou se ele quer mandar o código dele aqui. Sei lá, manda no WhatsApp. É que eu não tô entendendo direito, que eu sou meio doida. É muito difícil. Ih, rapaz, eu ninguém, ele não tem direito a mais não. Alguém tem mais alguma dúvida de condicional que não esteja aqui? Que, sei lá, às vezes alguém fez atividade na aula mesmo e não ficou alguma coisa clara? A gente pode estar resolvendo aqui também.
múltiplos. Fica de olho no chat que eu tô vendo. Que negócio. Pega o código do ninguém e roda aí. Bora ver se tá certo ao vivo. Minha querida. Rapaz, que negócio é esse de o valor vale 10? Calma aí, que eu preciso acertar, trocar as telas numa boa aqui ainda, que eu ainda erro toda vez. Beleza. Coloca aí, sei lá. Menos. Velho. Só de sacanagem. Só que não falou se é múltiplo de 6 ou não agora. Pois é. Fecha aí, E. Bora ver. Peraí. É só não botou o Elze. Uhum. Ah, tá. Porque tá assim. Eu não tinha entendido direito no WhatsApp. Ai, caralho. O que foi? Nada não. Só tive uma crise. Aqui, tecnicamente, para todo caso, seria 0 ou seria inválido. Oh. O do Adolfo tá certinho, ó. Vocês podem se basear nele, já que ele é o único que faz atividade. O Matheus mandou também, pô. Onde que ele manda? Deixa eu ver aqui. Só é bom depois botar um Elze ali no. Pra verificar se é múltiplo de 6. Fora isso, tá ok. Pare de mandar coisa no WhatsApp, seus cacetes. Vou ter que trocar a tela de novo. Não vou editar, não. Essa aula aqui não vou editar, não. Vou postar direto hoje. Peraí, eu vou ter que trocar de novo a tela. Vê pelo telefone, ué. E eu vou colar como aí no negócio, eu vou escrever tudo de novo, é? Sei lá, te vira. Eita, tem 2 neurônios na cabeça. Olha só, se ela conseguiu chegar no 7º período, vocês conseguem também. Cala tua boca que tá igual a eu. Deixa eu ver. Outro que não botou o Elze. Tu mandou Pelo ele se menos basear pelo outro, ele fez baseou. Tu escutou e te lascou. Mas pelo menos ele colocou aqui, ó, que pra caso não seja negativo positivo é 0. Devia ter botado que é nulo, né? Mas tudo bem. Cara, vocês têm que aprender uma coisa. Olha, ele usou else if. Vocês têm que entender um negócio. Vocês precisam colocar, às vezes, mesmo que pareça óbvio que não respeitando essa aqui ou essa aqui vai ser igual a 10, utilize um outro if para colocar, tipo, se igual a 10, eu pinto que é F. E o else, vocês utilizam para caso que é algo inválido, porque em alguns momentos, algumas linguagens, por motivos que eu não conheço, não é de meu domínio, aceitam caracteres no lugar dos números. E aí, obviamente, vai dar erro no resto do código, ou vai exibir algo errado. Porque existem muitas linguagens que é tolerante a falhas. Só que essas falhas
podem complicar vocês depois. Beleza. Ixi, rapaz. Ele não colocou. Tem preconceito em colocar o mouse no último lá. Mas o dele tá funcionando direitinho. Comentou aqui, ó, que bonitinho. Comentou pra separar As questões. isso. Comentem o código também, separando as questões, se vocês fizerem tudo numa só, por favor. Porque eu não adivinho o que vocês estão querendo fazer, não.